Eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração. Coloque a sua mão no seu coração. E nós acabamos de apresentar a nossa família ao Senhor. E neste momento nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Amém, irmãos? Pedir ao Senhor que possa tocar no mais profundo da nossa alma. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor quer te aliviar de tudo aquilo que tem te sobrecarregado, que tudo aquilo que tem afligido seu coração, sua alma, seu espírito. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Grande Deus e poderoso Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos apresentando a nossa vida ao Senhor. Reconhecemos, Pai, que o Senhor é o Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo conhece. E o Senhor conhece, Pai, a nossa condição. O Senhor sabe, Deus, como é que nós estamos aqui hoje, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha trazer a restauração deste corpo. Deus, se houver alguma enfermidade nesse corpo, que o Senhor, Deus, possa estar trazendo a restauração desde o alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, se houver, Pai, ansiedade, preocupação, que o Senhor, Deus, possa, Pai, trazer a sua paz. Senhor, restaura a vida dos teus servos. Não permita, Pai, que eles possam sair da tua casa, da tua presença, da mesma forma que eles aqui chegaram, mas que eles possam sair, Pai, verdadeiramente renovados, Pai, restaurados e cheios de esperança, de saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. E o Senhor é aquele, Pai, que está pronto para mudar a nossa história, para mudar a nossa realidade, pelo poder e pela graça do nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, irmãos, no Evangelho de Mateus. Aleluia. Nós vamos ler 2 versículos. No capítulo 6, nós vamos ler o versículo 33 e o versículo 34. Amém, irmãos? Todos já localizaram? Amém? Capítulo 6, versículo 33 e 34. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Honras e glórias seja dada ao nosso Deus que vive e reina para todo sempre, em o nome de Jesus. A palavra do nosso Deus nos diz, irmãos: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, que nessa noite gloriosa, o Senhor Deus possa falar aos nossos corações. Nós estamos aqui, Pai, na inteira dependência do Teu Santo Espírito, e por isso, Pai querido, pedimos que o Senhor fale conosco, venha nos ensinar e venha nos instruir através da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus.
Amém e amém. Podemos assentar, irmãos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos de olhar para a palavra do Senhor e sempre perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer falar comigo, Senhor? Porque Deus tem um propósito, irmãos, na nossa vida. Existe um grande propósito de Deus na nossa vida. E nós precisamos de entender que a todo momento Deus procura se comunicar com o homem através da sua palavra. E quando nós vemos aqui que o Senhor nos diz na sua palavra, que nós devemos, irmãos, buscar, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes na nossa vida, nós queremos buscar as outras coisas e vamos deixando o reino de Deus para depois. Mas o Senhor está querendo falar conosco, Ele está querendo nos ensinar. Por que muitas vezes na nossa vida nós não alcançamos as outras coisas? Porque infelizmente nós invertemos as ordens, irmãos. Os papéis ali em si, daquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. E nós entendemos aqui que Mateus 6,33 nos ensina que o principal, ele precisa de ser mantido como principal. Nós precisamos saber que as coisas que são importantes em nossa vida, e precisamos de manter as coisas importantes dentro de um padrão de prioridades na nossa vida. Em nossa sociedade hoje, nós vemos uma grande ênfase no comércio, nas coisas materiais, mas nós precisamos sempre, diante do Senhor, de nos lembrar que as coisas não são o que importam mais para Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, cada dia, numa sociedade que tem se tornado cada dia mais consumista. E quanto mais a sociedade vai se tornando consumista, nós se preocupamos muito com as prioridades erradas. O materialismo. Muitas vezes na nossa vida, a gente vê as pessoas mais preocupadas em ter do que em ser. Deus, Ele nos criou. Deus criou o homem para ser e não para ter. Muitas vezes nós estamos vendo aí tantos conflitos no nosso Brasil, porque as pessoas, elas ignoraram o ser para o ter. O exemplo, Deus quer que você seja um vencedor. Deus quer que você seja bem-sucedido na sua vida. Mas Deus quer que você possa verdadeiramente, irmãos, ter na sua vida as prioridades corretas, segundo a palavra dele. E é por isso que a palavra do Senhor nos diz, que hoje se dá uma grande ênfase no comércio, nas coisas materiais, mas nós precisamos de lembrar que não são isso que se importa para Deus. O Senhor quer que nós tenhamos e desfrutemos de coisas boas, mas Ele exige o primeiro lugar na nossa vida. Deus exige, irmãos, ter o primeiro lugar na nossa vida. Deus, Ele não vai aceitar nunca o segundo lugar. Por isso a palavra do Senhor que Ele deixou para nós, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, o que a palavra do Senhor diz? Que as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. E muitas vezes nós somos atacados para buscar as outras coisas. Porque se você vai buscando as outras coisas, você simplesmente está saindo fora da ordem daquilo que é a palavra de Deus. E a palavra nos diz também que nós somos ensinados a buscar o reino e a sua justiça,
muitas vezes depois. O reino de Deus fica para depois. O reino de Deus fica quando eu tiver um tempo. Mas o Senhor, irmãos, a palavra buscar é uma palavra muito forte. Buscar significa perseguir, almejar, ir ao encalço, ir ao encontro com toda a força. Quando nós buscamos alguma coisa, pensamos nela com frequência, falamos nela, estamos dispostos a pagar um preço para consegui-la. Algumas pessoas até caem na armadilha de buscar a Deus para que Ele lhes dê as coisas que querem. Para que Deus dê as coisas que você quer obter. Quando se faz isso, irmãos, pelo motivo errado, Deus retém aquilo que você deseja. Então, eu quero te mostrar nessa noite, através dessa palavra, que muitas vezes você vai entender por que a sua bênção ela está demorando. Porque se você, irmãos, aprender a ter a prioridade certa, ter a prioridade correta, irmãos, na sua vida, a palavra do Senhor nos diz aqui, né, que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, Ele nos dá a condição para as bênçãos de Deus, os interesses de Deus, dele, deve estar em primeiro lugar. E aí o que acontece? Quando você busca Deus em primeiro lugar, você vai ter a sua garantia que não vai te faltar nada. Você vai ter a garantia que a resposta de Deus virá na sua vida. Você vai ter a garantia. Tem muitas pessoas, irmãos, que falam assim: não, eu quero servir a Deus só quando eu tiver minha resposta. Eu quero servir a Deus só quando Deus abrir as portas na minha vida. Eu quero pagar todas as minhas dívidas, depois eu vou servir a Deus. Isso é uma visão errada, irmãos. Eu gosto muito da palavra do Senhor que nos fala lá em João 15:16, que diz assim: não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. E o Senhor nos escolheu, irmãos, com um propósito, para que você dê fruto, a fim que o fruto permaneça, para que você, tudo aquilo que você precisa, Deus vai te dar. Porque Ele que nos escolheu, irmãos. Não fui eu que escolhi o Senhor que me escolheu. Não foi você que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que te separou. É isso, você é um escolhido de Deus, você é separado de Deus. Deus não iria te escolher para você ser um derrotado, para você ser um fracassado. Mas se você é um escolhido de Deus, e se você não está prestando a atenção na ordem da palavra de Deus, muitas vezes você pode se frustrar na sua vida. Você é um servo de Deus, você é escolhido de Deus, você é alguém que foi separado para ser um vencedor, e não para ser um derrotado, não para ser um fracassado, não. E a palavra do Senhor, irmãos, nos diz aqui, que nós precisamos de criar um hábito de buscar a face de Deus e não as suas mãos. Ah, Deus, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu estou precisando daquilo outro. Eu estou precisando, Deus, de isso, de aquilo outro. Deus quer, irmãos, que você tenha intimidade com Ele. Buscar o reino de Deus é você conhecer a palavra dEle. É você viver a palavra dEle. É você ter uma vida de oração. É você ter uma vida de intimidade com o Senhor. Porque através dessa vida de intimidade, você vai ter uma experiência com o amor de Deus. Porque Deus é amor. Lá no livro de 1 João 4:8, a palavra de Deus diz que Deus, Ele é o amor.
E o amor de Deus é remédio. Deus quer te curar. Nessa noite, Deus quer te curar. Por isso Ele está dizendo, meu querido, minha querida, me busca em primeiro lugar. Irmãos, isso é um segredo de Deus. Nós não podemos querer nos relacionar só com as mãos de Deus, mas nós temos que nos relacionar, termos um bom relacionamento com Ele. Em outras palavras, nós devemos buscar a sua presença e não os seus presentes. O Senhor quer que a gente busque por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer por você. Ele quer que você busque Ele pelo que Ele é. E não que você busque Ele porque Ele vai abençoar sua casa, porque Ele vai abençoar seu marido, porque Ele vai abençoar seus filhos, que Ele vai abençoar, irmãos. Deus quer que nós possamos ter uma experiência com Ele na nossa vida. E a palavra do Senhor diz que Deus se agrada imensamente quando nós queremos passar tempo com Ele, porque o amamos. Ele também se agrada quando nós louvamos, adoramos, apenas porque Ele existe. Todos gostam que alguém celebre a sua existência e não apenas os seus feitos. Nós não podemos querer amigos que só estejam interessados no que eu posso fazer por eles, mas quero que eles estejam interessados em quem eu sou. Você já pensou se você tiver um amigo que você falar assim, não, todo dia que tiver uma festa eu posso contar com esse amigo, mas quando eu tiver um problema eu não posso contar com esse amigo. Irmãos, o amigo, tem um ditado que diz, né? Eu já cansei de falar isso na cabeça do Darley, da Cíntia e de uma turma aí. Mas diz que o verdadeiro amigo conhece até as tripas do outro. Por quê? O verdadeiro amigo conhece aquilo que está dentro de nós, conhece aquilo que presta e aquilo que não presta dentro de nós. Porque quando você está triste, você fala com aquele amigo, você liga para aquele amigo. E assim, irmãos, o Senhor quer ser para cada um de nós, irmãos. O Senhor quer ser. E aí, o que nós precisamos de entender? Que nós precisamos, a cada dia, ter uma experiência com o Senhor. Se você quer que a sua vida mude, se você quer ter uma mudança, irmão, se você quer que Deus faça uma reviravolta na sua vida, busque o reino de Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas possam ser acrescentadas na sua vida. E quando nós o colocamos em primeiro lugar e mantemos essa posição de primazia, procuramos fazer as coisas do jeito dele, mostramos que temos prazer nele, então o Senhor concede os desejos do nosso coração. A palavra do Senhor diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Irmãos, Salmos 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor. Irmãos, nós fomos chamados, nós somos escolhidos de Deus para agradar o coração de Deus. Hoje é domingo de Santa Ceia e nós estamos aqui para fazer uma reflexão da nossa vida. Né? Nós temos visto tantas coisas acontecendo no nosso Brasil, no nosso mundo. E nós estamos vendo que as pessoas, né? O que a palavra de Deus diz? Que o tempo ia passar, irmãos, que os homens se tornariam amantes de si mesmo. Então as pessoas, quando elas se tornam amantes de si mesmo, elas não conseguem amar o Senhor em primeiro lugar. E esse caos, né, que tem acontecido na nossa nação, em Brasília, tanto roubo, tanta desonestidade, irmãos, nenhum ser humano precisava de tanto dinheiro, de roubar tanto, para viver, não, irmãos. Mas as pessoas querem ter, elas não querem ser. Nós precisamos de entender que Deus quer que você seja honesto.
Deus quer que você seja fiel a Ele. Deus quer que nós venhamos ser sinceros com Ele. Deus quer que nós venhamos ser verdadeiros. Por isso que a palavra de Deus nos diz em João 8, que nós vamos conhecer a verdade. E a verdade vai nos libertar. A verdade de Deus nos liberta de nós mesmos. De nós mesmos, irmãos. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Da nossa dependência. Porque muitas vezes, quando nós buscamos o reino de Deus, quando você não busca o reino de Deus, irmãos, você desconhece o amor de Deus. E se você desconhece o amor de Deus, você vive de qualquer maneira, irmãos. Deus quer que você aprenda com Ele, através do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção. Deus cuida de nós. Deus está cuidando dos nossos passos na face da terra. E eu quero dizer para você que quando nós priorizamos o reino de Deus, irmãos, a palavra de Deus diz que é todas as coisas, todas. Irmãos, Deus é tudo. Por isso é todas as coisas, porque Ele é tudo na nossa vida. Por isso Ele pode fazer todas as coisas em todo momento. Deus quer nos ensinar a colocar no nosso coração o reino dEle. Em todo momento, Satanás quer tirar o reino de Deus do seu coração. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E o reino de Deus é a vontade de Deus em nós. É a vontade de Deus em nós. Quando nós buscamos o reino de Deus, Deus não te chamou para você fazer sua vontade. Mas Deus te escolheu para fazer a vontade dEle. Porque fazendo a vontade de Deus, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Todas as vezes que você consegue fazer a vontade do Senhor, irmãos, você está honrando o Senhor. E aí, por isso que eu falo, o dia que você estiver mais cansado, o dia que você não estiver bem, o dia que você estiver com dor no corpo, com dor de cabeça, com dor nas pernas, vem para a igreja. Porque aquele dia é o dia da sua vitória. Porque o diabo faz de tudo para você não vir para a igreja. Mas quando você vem, a bênção é liberada. Porque Deus se agrada. Porque o Senhor, irmãos, Ele verdadeiramente, Ele diz, obediência eu quero, sacrifício não. Mas Ele quer honra. E Ele diz, eu honrarei aqueles que me honram. Todas as vezes que você busca o reino de Deus, em primeiro lugar, você está honrando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se você honrar o Senhor, Ele te honra. Você vai ser um homem honrado. Você vai ser uma mulher honrada dentro da sua casa. Seus filhos vão te honrar. Seus filhos vão te honrar. Você vai ver o Senhor te abençoando. Por isso que a palavra de Deus nos diz lá em Deuteronômio 28, que o Senhor quer nos colocar por cabeça e não por cauda. O Senhor quer que a gente esteja por cima e não por baixo. Porque Ele vai honrar aqueles que o têm honrado a cada dia. E aí o Senhor diz, irmãos, em João 17, deixa eu deixar esse versículo aqui para vocês. João 17, glória a Deus, versículo 18. Aleluia. O Senhor diz aqui, na sua palavra, versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, quer dizer, assim como Jesus, ele foi enviado por Deus ao mundo, ele também nos enviou para que quando nós buscássemos, irmãos, o reino de Deus em primeiro lugar, sabe o que ia acontecer com cada um de nós?
quando você busca o reino de Deus passa a ser implantado no seu coração. E quando você tem o reino de Deus implantado no seu coração, você tem legalidade para implantar o reino de Deus no coração do outro. Então, irmãos, da mesma forma, com a mesma missão que Jesus foi enviado, Ele nos enviou, Deus nos chamou para fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero que você entenda que o Senhor não te escolheu por um acaso, mas o Senhor te escolheu com um propósito. Deus te escolheu, você foi escolhido de Deus, irmãos, para ter implantado na sua vida o reino de Deus, para fazer diferença na vida das pessoas. E nós precisamos de entender o que Deus tem nos chamado para fazer. O Senhor nos chamou para implantar o reino de Deus no coração das pessoas. Através do amor, através da obediência, através da direção dele. Por isso que a palavra de Deus diz que a esposa que honra a Deus, ela vai ganhar o seu marido sem palavras. Sem palavras. Uma vez nós fomos num congresso, né, de mulheres, e isso deu, irmãos, o que falar. Porque aqui para nós, né, a mulher que tem o reino de Deus implantado no seu coração, ela vai ganhar o seu marido com 100 palavras. 100 palavras ou com 100 palavras? Aí, ó, tá vendo? Ele não entendeu, irmãos. Não é 100 palavras, não, ali no número 100, não. É 100 palavras. Você não vai ter que abrir a boca, porque a unção de Deus vai estar dentro de você. A unção de Deus vai estar dentro de você. E quando a unção de Deus ela está dentro de nós, irmãos, você não precisa de agir na sua força. Você não precisa de agir. A palavra de Deus diz que não é pela força e nem pela violência. Quarta-feira, eu estava pregando aqui sobre Zaqueu, irmãos. E quando eu estava pregando sobre Zaqueu, que a palavra de Deus diz que Jesus chegou num determinado lugar e Zaqueu queria ver Jesus. E ele pegou, foi lá e subiu na árvore. E quando ele subiu na árvore para ver Jesus, é interessante, né? A palavra do Senhor, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor já tinha escolhido Zaqueu. E quando Deus escolheu Zaqueu, ele falou: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu quero estar na sua casa. E quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, o Zaqueu olhou para Jesus e falou assim: olha, Jesus, todo mundo que eu roubei, eu vou devolver dobrado. E como se diz, aquele que se eu fiz isso, eu vou me redimir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E aí o Senhor diz assim: hoje houve salvação nessa casa. Porque o reino de Deus entrou no coração de Zaqueu e houve um verdadeiro arrependimento. Mas aí nós vemos um paralelo. Quando aquele jovem rico, ele chegou diante de Jesus e ele perguntou para Jesus assim: Jesus, o que eu posso fazer para me herdar o reino de Deus? Aí Jesus olhou para ele. Sabe o que Jesus, irmãos, falou para ele? Vai lá, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, e depois você volta. E aquele homem, ele não conseguiu ter no seu coração implantado o reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, quando olhou para aquele homem, ele viu que aquele homem, ele não queria ser, ele queria ter. Havia avareza no coração daquele homem. A avareza é o amor ao dinheiro, irmãos.
E quando nós temos o nosso coração implantado o reino de Deus, você ama o Senhor acima de todas as coisas. Você ama o Senhor acima de todas as coisas. Mas aquele homem não conseguiu amar o Senhor acima dos bens que ele tinha. E ele não conseguiu ter implantado no seu coração o reino de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós precisamos de entender, irmãos, que Deus tem um propósito na nossa vida. Mas o propósito de Deus, ele vai se cumprir quando nós entendemos a palavra dele. Assim como nós lemos aqui no versículo 33 e 34, que também nos diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, Deus, assim como nós vemos, será que você que está aqui essa noite, você teve o reino de Deus implantado no seu coração? Será que você está conseguindo ser aquilo que Deus te escolheu para ser? Irmãos, a palavra do Senhor nos diz aqui, Deus nos dá graça suficiente para que nós possamos encarar o dia a dia, um de cada vez, a fim que você possa evitar a fadiga, o esgotamento, o cansaço, o desânimo em sua mente. Hoje, irmãos, Deus quer acrescentar na sua vida todas as suas necessidades. O Senhor diz assim, Filipenses 4,19, o meu Deus vai suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Cada uma das minhas necessidades, o meu Deus vai suprir. E aí, o que nós podemos entender? A fadiga, irmãos, a ansiedade, o esgotamento, o cansaço, o desânimo. Irmãos, os hospitais estão assim, de pessoas que estão entrando em pânico, estão entrando em desespero, porque não estão tendo as suas necessidades supridas. Muitas vezes as mentes sobrecarregadas, mas nós precisamos de aprender a viver um dia de cada vez. E por isso que Jesus nos ensina, irmãos, a enfrentarmos os desafios e não tomarmos os problemas emprestados do amanhã. Se você está sofrendo hoje por aquilo que você vai ter que resolver segunda, terça, quarta, você está pegando ali uma pressão daquilo que você não precisa. E a palavra do Senhor nos diz aqui, irmãos, se assim fizermos em momento oportuno, a graça de Deus será disponível para nós em quantidade suficiente para nos ajudar a enfrentar e superar o que quer que ocorra nas nossas vidas. O que quer, seja lá o que for, que você estiver enfrentando, seja a dificuldade que for que você estiver enfrentando, Deus vai abrir porta aonde não tem porta. Porque Deus é Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, mas Ele é Deus. Você pode estar aqui nessa noite. Talvez você já teve muitas experiências com Deus, mas o Senhor está te chamando para ter mais essa experiência com Ele. Busca o reino de Deus acima de todas as coisas na sua vida, para que você possa ver aquele problema seu sendo resolvido. Quando você pensar que não, você fala, meu Deus, eu não estava nem dormindo por causa desse problema, mas o Senhor já mandou o anjo, e o anjo já trouxe a resposta para você. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos estar neste momento colocando a nossa vida diante do Senhor. E eu quero te dizer o que tem te impedido de buscar o reino de Deus acima de todas as coisas.
Seja o que for que estiver te impedindo nessa noite, o Senhor, Ele quer encontrar um lugar na sua vida. Zaqueu, ele era um homem pecador, mas Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Zaqueu estava perdido no pecado. E eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas eu sei que Deus está aqui nessa noite para nos ensinar a se voltar para Ele, a buscar Ele em oração, através da palavra. Não queira vencer nas suas próprias forças, mas busque o Senhor. Acredite no Senhor, creia no Senhor. Creia, acredite que o Senhor, Ele é o Deus de vitória. E Ele vai continuar te dando a vitória, Ele vai continuar te honrando, te abençoando. Mas que você possa buscar o reino de Deus. Busque o reino de Deus. E você vai ver as bênçãos sendo ali manifestas ao seu redor. Feche os olhos nesse momento. O que é que você precisa nessa noite? Tem um hino que diz que a minha fé, ela não está firmada naquilo que Deus pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o